Olá, pessoal! Como vocês já sabem, sou Thais Carmen, advogada familiarista, e hoje eu tô vindo falar com vocês um pouquinho sobre um tema que tem sido muito recorrente aqui no escritório, né? É um tema, na verdade, que gera muita dúvida entre os casais que estão se separando e que têm filhos pequenos, né? Fica uma dúvida muito presente a questão da dissolução e quem vai ficar com os filhos. Ou então a dissolução e eu quero sair de casa, eu posso levar meus filhos junto comigo? Ou então a questão de eu quero sair de casa, eu posso levar os filhos comigo para um outro estado? Como que fica essa relação? O que é que pode, o que é que não pode? O que é que está previsto juridicamente, o que é que não está? O que é que a gente tem que ter cuidado na hora que faz essa movimentação? O que é que não a gente pode ficar mais tranquilo? Então, assim, por conta disso, a gente está gravando essa curtinha, esse videozinho para deixar vocês informados sobre essa questão tão importante aí na vida das nossas crianças, né? A primeira coisa que a gente tem que levar em questão é o melhor interesse das crianças no momento do divórcio. Eu entendo e pela vivência que a gente já tem, eu sei o quanto que é difícil pensar nessa possibilidade no meio de tanta confusão, né? Porque o período do divórcio é um momento em que o casal ele está muito com os nervos à flor da pele, né? Para poder pensar aí em qual que é o melhor interesse da criança efetivamente fora daquela relação emocional. Porque muitas vezes a gente está tão envolvido emocionalmente naquela dissolução que aquilo ali termina trazendo uma certa confusão para os pais com relação ao que é realmente importante para as crianças. Muitas vezes para os pais, por conta do próprio amor existente dentro das relações, os pais acham que o melhor interesse da criança é com eles. Né? Então, o soltar os filhos para que aquilo seja enxergado como uma melhor forma para a condução deles, às vezes é muito difícil. Né? A gente vê muitas vezes essa dificuldade até nas relações em que a criança fica com uma guarda compartilhada, a criança fica com lar de referência com um dos genitores e um deles tem que abrir mão, por exemplo, no dia do aniversário, no dia do Natal, no dia do Ano Novo, no dia das crianças, né? Em várias datas, feriadões, carnaval, férias. Então é claro que qualquer ruptura, principalmente quando a gente está falando de filhos, né, que a gente não está falando efetivamente de direito material, né, a gente está falando aí de sentimento, a gente está falando de amor, a gente está falando de afeto, de apego. Quando a gente está falando de filhos, é muito difícil enxergar esse melhor interesse, né? Porque sempre, claro, o melhor interesse do filho vai ser estar comigo, né? Você tá com você. E não necessariamente isso daí é o que realmente acontece. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre uma pergunta que tem sido muito recorrente, que é a questão do eu estou me divorciando, eu posso mudar de cidade e levar os meus filhos, mesmo que não tenha autorização do outro genitor? Como que fica o direito daquele outro genitor? Como que fica o direito da criança em ter convívio direto com aquele pai ou aquela mãe no qual ele está sendo afastado? Como que fica a questão da alienação parental? Né? Porque a gente tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente que blinda toda essa relação, inclusive a questão do afastamento entre os genitores de uma maneira não fundamentada. Como que ficam essas relações? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, assim, quando a gente está colocado nessa pergunta, a melhor forma da gente estar resolvendo é, primeiro, procurando um advogado que seja da sua confiança. Porque o advogado é uma parte extra àquela relação e ele vai conseguir enxergar, no seu caso, o melhor direcionamento. Não necessariamente a mãe ou o pai são obrigados a continuar dentro de casa por causa dos filhos, mas essa retirada, ela precisa ser fundamentada, essa retirada dos filhos de dentro de casa, porque o prejuízo que já causa a própria dissolução na cabecinha das crianças ou dos adolescentes, ele já é muito forte, né? Então, a gente precisa pensar e ponderar de uma forma mais tranquila. E como eu falei no início, às vezes o casal ele não consegue enxergar, o então casal, né, ainda, não consegue enxergar esse melhor interesse e, sem dúvida, a presença do advogado é fundamental nessa tratativa, nesse ajudar a esclarecer um pouquinho o caminho a ser seguido, tá?
Então, assim, não é raro cogitar, né, depois da separação, mudar de cidade, então desejar levar o filho. Isso daí é uma coisa que é muito comum de acontecer. Principalmente quando tá assim, eu quero voltar para a cidade onde meus pais moram. Né? Eu vou levar meu filho, vou voltar para a cidade que meus pais moram, porque lá estou passando por uma situação muito conturbada e eu estou precisando de colo, literalmente, né? Ou então estou precisando de uma segurança, ou então não tenho para onde ir, a casa é dele ou é dela, eu não tenho para onde ir, eu preciso voltar para casa dos meus pais. O que eu faço com meus filhos? Eu quero levar junto comigo, né? Então como é que fica essa relação? Né? A gente tem aí a pergunta, o grande questionamento de será possível efetivar essa mudança sem configurar uma eventual alienação parental? Né? Essa é a grande questão. Primeiro a gente precisa esclarecer o que é a alienação parental. E depois a gente entra no questionamento do artigo, né? Que fala sobre a lei, que fala sobre a questão da alienação, quais são as entrelinhas, né? A alienação parental ela vem prevista na Lei 12.318/2010 e nela ela constitui o ato realizado por um dos genitores, pai ou mãe, que visa induzir a criança a rejeitar ou romper seus vínculos com o outro genitor. Então, a alienação pode ser praticada também por outros parentes. Pode ser a avó, pode ser a tia, pode ser o padrasto, a madrasta, né? Só basta que eles possuam a criança sob a sua autoridade, guardam então pela sua vigilância. Na alienação, o maior prejudicado é a criança, sem dúvida, ou então o adolescente, que ele termina entendendo mais todo esse processo, né? E aí a gente tem que pensar sempre em como que fica o psicológico dessa criança e desse adolescente no meio de todo esse questionamento, né? Ele pode se sentir rejeitado, ele pode se sentir culpado. Então, assim, a gente precisa olhar muito bem o artigo 2º da Lei 13.318 e exemplificar alguns atos que configuram a alienação parental, dentre eles o de mudar de endereço, tá? Então, a gente tem de forma expressa aí na lei de alienação a questão do mudar de domicílio para local distante ou sem justificativa, visando dificultar a convivência da criança ou do adolescente com o outro genitor, com familiares desse ou com os avós. Então, assim, verifica-se pela leitura simples, né, do artigo que a mudança sem qualquer justificativa e que vise dificultar essa convivência com a criança e seu genitor é configurada alienação parental. Mas dois fatos têm que estar presentes aí na configuração da alienação parental, né? Porque aí vocês podem perguntar, tá, doutora, e aí eu não posso sair de casa então, senão vai ser configurada alienação parental? Calma, não é bem assim, tá? A mudança precisa ser sem qualquer justificativa. Essa questão da justificativa é um ponto crucial aí nessa interpretação, tá? E ela precisa visar dificultar, ter a intenção de dificultar a convivência da criança com o seu genitor. Então, se não for caracterizada o motivo da dificultação, e se essa transferência, essa alteração de domicílio, ela for com justificativa, a gente não consegue fazer a configuração da alienação parental, tá? Então, o simples fato de haver a mudança de cidade, por sua livre e espontânea vontade, porque eu quero e ponto final, né? Na companhia do filho, ela só consegue ser configurada como alienação nesses pontos específicos. Fora isso, a gente buscando uma justificativa, né? Configurando, na verdade, uma justificativa, a gente consegue eliminar aí essa possibilidade, tá? Se por acaso não ficar claro para vocês, é muito importante que vocês coloquem comentários aqui embaixo para que a gente possa estar respondendo e eventuais dúvidas de vocês podem estar sendo dúvidas de outras pessoas também. Então, por isso a importância de vocês estarem comentando aqui embaixo, tá bom? Então, o genitor que ele pretende, né, mudar de cidade, levar o filho, deve solicitar uma autorização judicial ou então uma permissão daquele outro genitor que possa estar, né, autorizando aí essa mudança. Nesse pedido vão constar justificativas que causam a mudança.
Caso vocês não tenham, né, aí a gente vai para a vida prática. Caso vocês não tenham ainda uma ação judicial e a necessidade de alteração do domicílio, ela seja urgente, aí o que a gente costuma orientar é que isso daí seja colocado de forma expressa para aquele outro genitor, tá? É importante deixar muito claro que ambos os genitores, independentes do tipo de guarda que vocês tenham, unilateral ou compartilhada, eles têm o direito de saber aonde que o filho está. Então, a partir do momento que vocês optarem por tirar o filho de dentro de casa, vocês têm a obrigação de informar para o outro genitor o local de direcionamento de onde essa criança vai estar morando, residindo, tá? Nem que seja por WhatsApp, por escrito, por e-mail, enfim, esse outro genitor, ele precisa estar ciente de onde que o filho está, tá? Caso vocês se mudem e não informem para o outro genitor aonde vocês estão indo, isso é considerado um ato de alienação parental. Então a gente tem que ter muito cuidado com algumas movimentações que às vezes a gente entende, né? A gente é advogado familiarista, entende as fases do divórcio e entende também que muitas vezes vocês são acometidos por momentos de rancor, de raiva, de repúdio, né, de mágoa, e esquece de alguns detalhes que precisam ser considerados, tá bom? Tem um outro ponto também que é importante na prática, enquanto não existe um processo judicial determinando ou pleiteando essa situação, no caso de negativa do genitor, do outro genitor, né, que a justificativa seja colocada de maneira expressa, para que vocês fiquem protegidos quanto a essa eventual alteração e para que o outro genitor tenha a oportunidade, a possibilidade de reverter qualquer tipo de motivo, porque às vezes o motivo pode ser um motivo reversível, né? E a saída do filho não é de dentro de casa, mas é de perto de um dos genitores, ela pode ser adequada, ajustada, né? Como um caso prático aqui, eu já tive uma vez um casal que estava se separando com filhos. O lar, né, que eles moravam era um lar que o genitor era quem morava nesse domicílio, né? Inicialmente não fazia objeto, não era objeto de partilha deles, já era o apartamento desse genitor, e eles se separaram. E a genitora precisou ou queria mudar para a casa dos pais, porque ela não tinha para onde ir com os filhos, né? E não tinha cabimento ela continuar dentro daquela casa. E aí ela colocou da maneira formal, deu um tempo para que o outro respondesse ou se manifestasse. E a solução que eles deram, em vez dela se mudar para um outro estado, né? E esse pai aí era apaixonado por aquelas crianças, eles optaram por convencionar dela permanecer aqui, dele dar um auxílio para ela, como se fosse uma pensão, entre aspas, né? Um auxílio durante um período para que ela se reestruturasse. Eles alugaram um apartamento na mesma cidade, não muito próximo, mas na mesma cidade, e eles conseguiram manter a rotina dos filhos, o convívio dos filhos, né? A possibilidade dessa mãe ela se recolocar no mercado de trabalho, e a vida seguiu da melhor forma possível para eles, né? Então, não necessariamente o que a gente tem como regra batida é a única solução que a gente pode ter dentro daquela questão, daquela situação, né? Então, às vezes, quando a gente está muito doído dentro das dissoluções, né? E repito de novo para vocês, os divórcios, eles têm fases. E todo mundo que divorcia passa por essas fases. Alguns de uma forma mais rápida, outros de uma forma mais lenta, mas todo mundo passa por essas fases. Então, muitas vezes, quando a gente tem tá ainda em algumas dessas fases, isso daí os advogados familiaristas conseguem enxergar de uma forma muito clara, né? E a gente consegue respeitar cada fase dessa que vocês vão passando, né? Existem soluções que podem ser feitas, né? E a questão que esse casal, esse casal, né, hoje, né, que eles já estão, esse de vocês já aconteceu já tem algum tempo. Assim, a questão que eles conseguiram, a solução que eles conseguiram achar para o caso deles, é uma solução que pode, no caso prático de um outro conjunto familiar, que ela consiga ser arrumada de uma outra forma,
né? Não necessariamente com afastamento, porque às vezes o que motiva o afastamento para um outro local é realmente, talvez, isso que motivou essa mãe, né, de querer voltar para casa dos seus pais, né? Que além da questão de pedir o colo, né, emocional após a dissolução, foi a questão da estrutura, né, de moradia. E os filhos eram muito apegados a essa mãe, né? Então, normalmente, em regra, né, os filhos são mais apegados à mãe, mas isso não impede que os filhos amem de paixão os pais. Então, esse afastamento sem motivo, ele só prejudica a criança, né? Então, a gente entende, eu sou mãe, entendo o apego, o afeto, o amor, né? E eu entendo também a importância do convívio, do afeto, da presença do pai, apesar dos pais separados. Esse convívio, esse afeto, essa presença, essa constância, ela pode ser feita de diversas formas, né? Não necessariamente com a presença física, mas a gente tem outros meios que fazem com que os pais, os genitores, eles participem ativamente da vida das crianças. E por isso que a simples intenção de uma guarda unilateral, ela nem sempre é válida. Porque um pai que mora longe, por exemplo, ele pode ter uma guarda compartilhada com o filho, com a mãe, né, do filho, tá? Então, tudo depende da motivação que faz com que o tipo de guarda seja apresentado. Então, assim, a gente está falando aqui de saída, de afastamento, de alienação parental, de guarda. Vocês estão vendo como tudo se encaixa? De amor, de família, de afeto, de filhos, de pais, de separação, de carências. A gente está falando de tudo um pouquinho, né? Como que uma coisa termina complementando outra, né? Isso daí é muito importante de ser respeitado dentro de todo o processo do divórcio, tá? A gente também tem que ter um respeito quando a gente já tem decisões judiciais, tá? Quando a gente já tem decisões judiciais, que a gente já tem o regime de convivência e de visitação determinado, a gente precisa ter uma alteração processual, a não ser que seja um caso de uma justificativa muito significativa, né? Muito plausível para motivar aí essa eventual mudança, tá bom? Além disso, a gente também não pode alterar o direito de visita entre a criança com outro genitor. O que evitará que a criança fique privada, né, de conviver com o genitor e eventualmente ter os seus problemas emocionais. Por outro lado, o genitor que se sentir prejudicado ou que demonstrar má fé daquele genitor que tirou as crianças, ele pode apresentar isso por meio de uma ação judicial. Agora, lembrando que não basta a simples alegação de um eventual afastamento e alienação parental. Isso daí precisa ser comprovado de que o motivo foi o afastamento e que o motivo foi injustificado, tá? Vamos falar um pouquinho, então, sobre uns pontos importantes aí nesse processo de afastamento, tá? Quando essa mudança da cidade ela ocorre em virtude de um trabalho, por exemplo, o casal tá se divorciando, tem filhos, e aí, por conta de reconstruir a vida mesmo, ou o pai ou a mãe, ele busca um novo tipo de labor, um novo tipo de trabalho, né? Ou então uma transferência, ou acontece, né, eventualmente no meio do processo, uma transferência aí no caminho. Então, o que é que acontece? Caso o genitor esteja mudando de cidade em virtude de um trabalho ou de um emprego, a princípio, podemos dizer que há justificativa para essa mudança, né? Logo, uma possível alegação de alienação parental poderia ser rebatida com a demonstração de que a mudança se deu em virtude do trabalho. Mas não se esqueça sempre de comunicar essa mudança, de preferência com uma certa antecedência, porque aquele outro genitor precisa ter a oportunidade de se movimentar quanto a isso. Inclusive se movimentar com relação a se mudar para outra cidade para onde os filhos estão indo, por que não, né? Então, precisa estar sendo comunicado de forma expressa, tá? Ademais, também é necessário que seja procurado garantir o direito de visita e de convivência do outro genitor com a criança. Isso pode se dar com visita livre, ou durante as férias, ou a cada 15 dias, ou por videoconferência, enfim.
Eu não sou muito favorável à questão da visitação livre, apesar de eu achar que isso seria o mais adequado. Por quê? Na teoria, eu vejo com bons olhos a questão da visitação livre. Na prática, a gente vê um tumulto tão grande. Então, eu sempre faço a diferença assim. O que é que você acha sobre visitação livre? Bom, antes da advocacia ou depois da advocacia? Antes da advocacia, eu achava que era a melhor dos mundos. Depois da advocacia familiarista, eu vejo que isso daí causa tanto problema. Isso causa uma prisão, né? Quando os casais não estão muito bem alinhados. Então, quando os casais estão muito bem alinhados, os casais se dão bem, os casais têm respeito entre si, os casais buscam... A gente vê muito claramente assim quando funciona a visitação livre. Eu sou totalmente favorável. Agora, quando os casais estão brigando ou quando eles não procuram um consenso entre eles, a visitação livre fica muito difícil. Então, assim, a gente tem que buscar o que é o melhor interesse do menor. E o melhor interesse do menor, ele também deve ser enxergado quando a gente pensa no fato de o menor não ficar presenciando, por exemplo, brigas, transtornos, discussões dos pais. O melhor interesse do menor também se considera quando ele não consegue, talvez, se programar que vai para casa do pai, ou quando ele fica esperando o pai não aparece, ou a mãe não aparece, ou quando ele tem assim, eu tenho um caso muito curioso que a mãe, ela pediu a guarda do filho e na verdade o filho estava com o pai tinha a guarda de fato e ela tinha pedido a guarda só para poder receber pensão. Então, quando a gente fez a audiência, a gente pediu uma ampliação de convivência, em vez de fazer, né, a convivência, né, o regime de visitação, porque a gente acha que pai e mãe, eu entendo que pai e mãe não visita filho, pai e mãe convive com o filho, né, e a convivência ela não precisa ser imposta, mas a gente tem que pensar na criança, na expectativa, no sentimento mesmo da criança, né? Da criança que eu falo é extensivo sempre, a criança e o adolescente. O adolescente talvez me preocupe muito mais do que até as crianças, né? Até 10 anos, porque os adolescentes eles sentem de uma forma muito diferente toda a questão do divórcio. Os adolescentes eu já chamo de adolescente lá para 11 anos até uns 16, 17 anos. É uma fase de divórcio, gente, muito preocupante de ver, porque eles literalmente mudam as características. E o melhor interesse do menor, ele se estende também ao olhar ativo para essas crianças e para esses adolescentes, tá? Então, por isso que tudo isso que a gente está falando, a primeira coisa que eu falei lá em cima, logo no começo, foi o que é que a gente se baseia no melhor interesse da criança, sempre, sempre, da criança e do adolescente, sempre. Então, a realidade vai de acordo com aquilo que efetivamente for dar certo para aquela criança, para aquele adolescente. Por mais estranha que seja aquela relação, aquela forma de convivência daquela família, se aquilo ali é a forma de convivência que está dando certo, e se aquela ali é a forma de convivência que está sendo, que está funcionando, por que não, né? Porque a gente tem que deixar aquela sentença engessada para a gente pegar e colocar num quadro e pendurar na parede? Não. O motivo da sentença, o motivo do processo judicial, o motivo da autocomposição, o motivo dos acordos, o objetivo da gente precisa ser a efetivação daquela decisão. Aquela decisão não necessariamente a decisão do juiz, é a decisão dos pais perante as crianças. É uma decisão de vida, né? E isso, os advogados precisam ter muita responsabilidade de saber que em direito de família não existe vencedor. Em direito de família a gente só tem perdedor. Tem um marido que se afastou da esposa, tem esposa que se afastou do marido, tem um pai que se afastou do filho, tem um filho que se afastou do pai, tem um filho que se afastou da mãe, tem um filho que tinha pai e mãe juntos e que não tem mais. Tem os bens que foram compostos junto à união e estão sendo dissolvidos, separados pela metade. A gente tem tanta perda no meio do caminho que a responsabilidade dos advogados de direito de família, por isso a importância de
procurar algum profissional que seja especialista na área, não só no direito de família, como em outras áreas. Por exemplo, se eu me meter para fazer aí previdenciário, eu tô frita, porque de previdenciário eu passo a bola para os colegas, de coração aberto, sabe? Mas assim, porque eu não faria um bom trabalho de direito previdenciário, que talvez quem é da área vai se fazer com maestria, entendeu? Porque eles respiram aquilo. Direito de família a gente respira, né? Então, por isso a importância, porque o olhar é diferente. Cada ramo do direito tem um olhar diferente. É como eu sempre falo com vocês aqui. Você tá com dor no joelho, você vai procurar um oftalmologista? Não, né? Vai procurar um ortopedista que é especialista em osso, né? De preferência, o ortopedista especialista em joelho. Então, é um direcionamento, uma diquinha aí para vocês, para que vocês procurem sempre um advogado da confiança de vocês, de preferência que seja especialista na demanda que vocês estão precisando, tá? Então, a gente voltando aí um pouco, vamos para um outro questionamento, né? Assim, quando o genitor ou a genitora não visita, ou então visita pouco, ou então aparentemente não tem tempo para o filho, né? A gente pode se mudar sem comunicar? O casal já está separado de fato, não está separado ainda de direito, mas tem aquela questão. Ou então nunca foi casal, né? Simplesmente foi um namoro, uma relação ou um relacionamento que surgiu uma gravidez e o casal, né, tá aí nesse processo aí que não tem a relação casal, né? Não teve a constituição familiar. Pode haver mudança? A gente já respondeu um pouquinho lá em cima, né? Pode haver mudança? Sim, desde que seja comprovado os fundamentos, seja justificado, seja direcionado para onde é que a criança está indo, que a outra parte tenha anuência, entendeu? Porque o fato do genitor, por si só, não cumprir seus deveres, não fazer a sua obrigação, né? Não cumprir os direitos que ele tem também, né? Que não é sua obrigação, aquilo ali é um direito do genitor e da genitora, dos filhos, né? Isso por si só, ele não configura a mudança, não justifica, na verdade, a mudança de domicílio, a necessidade de mudança de domicílio sem comunicação. Então, caso a parte pretenda se mudar do domicílio e levar o filho contigo, ela deverá, previamente, de forma justificada, comunicar ao genitor ou à genitora que pretende fazer essa movimentação. Entendeu? Agora, vale lembrar que o direito de convivência não é somente dos pais, tá? A gente tem que lembrar aí que a criança é um ser social, não é um objeto que aparece lá, uma malinha que a gente vai levar para cima e para baixo. A criança, ela tem convívio com os avós, ela tem convívio com os irmãos, ela tem convívio com os tios, ela tem convívio com os professores, com os colegas, com os amigos, com o vizinho, né? A criança e o adolescente, sempre quando eu falo de criança e adolescente, eles são seres sociais. Eles têm necessidades tanto quanto os adultos, né? Então, o direito de convivência não é somente dos pais, tá? Ele também é um direito da criança e do adolescente perante a sociedade, tá? Então, o genitor, ele deve e ele precisa encontrar esse meio termo para, junto à criança, facilitar essa convivência, tá? Não apenas com os pais, mas também com os avós, com os tios e com toda a rede social que essa criança está envolvida. A mudança da cidade, ela significa uma redução ou uma majoração de pensão alimentícia? Essa daí também é uma outra pergunta, tá? Simplesmente eu mudar de cidade significa que eu vou ter que reduzir ou vou aumentar a pensão alimentícia porque meus custos aumentaram ou porque esse pai ou essa mãe vão ter menos custo agora, vou mudar para perto da cidade do pai ou da mãe, do outro genitor, né? Aí os custos são menores, eu vou pedir uma redução de alimentos? Não, gente. Não é porque vai haver mudança de domicílio que os valores da pensão alimentícia vão ser modificados, tá? Vale lembrar também que para chegar ao valor da pensão alimentícia, o juiz sempre leva em consideração um trinômio, que ele é composto pela necessidade, pela possibilidade e pela proporcionalidade. Tá? Então, sempre que é pedida uma alteração do valor da pensão, faz-se necessária a análise desse trinômio. Assim, caso você não tenha havido a modificação do valor dos seus custos efetivos, então o valor da pensão alimentícia ela permanece a mesma, tá bom? A gente tem também uma outra pergunta que é muito constante aqui.
é assim, por exemplo, o genitor, eu quero me mudar e o genitor, então a genitora não autorizou a mudança com meu filho. Eu tenho que solicitar uma autorização judicial, né? A gente respondeu um pouquinho isso lá em cima. Que foi assim, é porque eu falo demais e uma coisa termina sendo muito complementar a outra, e aí a gente termina falando um pouquinho de tudo, né? Então, assim, se o genitor, ele por acaso não autorizou a mudança de domicílio da criança, é mais prudente que essa mudança, que essa solicitação seja feita da maneira judicial. Assim, o genitor ou a genitora que se encontrarem na posse da criança como guardiões, né, e quiserem mudar de cidade, precisam demonstrar a motivação, a fundamentação para poder fazer essa transferência. E também tem que deixar claro, além de motivar, de demonstrar motivação, tem que deixar claro também quais são os benefícios que essa criança vai ter com essa mudança, tá? Por fim, ela também vai ter que apresentar alternativas que assegurem a convivência do outro genitor com essa criança. E o genitor precisa também não ser privado, na verdade, da companhia com esse menor. Hoje em dia, né, e isso daí foi muito aumentado, inclusive por conta da pandemia, né, que causou uma necessidade aí de alteração de convívio, alteração social de convívio, eu acho que de todos nós, né? Hoje em dia, a utilização de redes sociais, a utilização de meios de comunicação digital, eles terminaram sendo muito ampliados, né? A gente vê, por exemplo, agora, né? Eu estou aqui gravando uma mini aulinha para vocês, né? Uma mini conversa aí com vocês através da plataforma do Instagram, do meu Instagram, e a gente consegue se comunicar de uma maneira muito mais abrangente, né? Então, às vezes a gente tem pais que moram em estados diferentes, em países diferentes, e aí o pai vai fazer o quê? Vai ver o filho uma vez por ano? Que os pais que moram em outro país? Como que faz? Né? Então, o que a gente faz? Mesmo os pais que moram na mesma cidade e tudo, a gente amplia essa convivência através de contatos diários. Contato via videochamada, de WhatsApp, de Skype, tem tanta plataforma hoje de vídeo, gente, tanta coisa. A gente faz reunião o tempo inteiro, né, através de vídeo. Por que não colocar essas crianças para falar com seus pais? Hoje em dia a gente tem plataformas de jogos para os adolescentes, né? Nossa, tá uma febre aí esses Among Us, Roblox, deixa eu ver mais. Nossa, tem tanto jogo. É porque meu mundo é meio azul, né? Então eu sei o jogo dos meninos. Mas assim, a gente tem tanta plataforma de jogo hoje que é interativa. Por que não os pais tirarem aí, os pais são separados, tirem 20 minutinhos para jogar com essa molecada? Mesmo que você não entendam nada, gente, assim, cada jogo sem pé nem cabeça, tá? É demais pra minha compreensão. Mas por que não entrar? Por que não jogar? Por que não? Filho, me explica aí como é que é. Faz uma atividade com seu filho. Tem esse momento de interação entre vocês, nutra os laços, né? E isso daí não depende tanto do outro genitor, isso daí é uma experiência muito prática, tá? Que a gente tem experiência de prática jurídica mesmo, de escritório. O fato de você ter um regime de convivência não necessariamente promove o apego, o afeto entre os pais. A gente tem pais e mães que vivem juntos na mesma casa, em que não conseguem nutrir a relação de afeto. Porque os pais não têm tempo, porque os pais não brincam, porque os pais não conversam, porque os pais não dão atenção, porque os pais sempre estão cansados. Sempre tem outras prioridades. O celular, a rede social hoje, ela é uma coisa muito boa, mas ela também é um vilão aí nessas relações, né? Porque às vezes a gente chega tão cansado em casa que a gente quer, deixa eu relaxar, descansar um pouco, pegar o celular, mexer um pouquinho em rede social, sabe assim, assistir um futebol ou então assistir uma novela. Vai lá brincar no seu quarto, vai, me deixa quieto, por exemplo. Quem não se identificou aí quando eu falei isso? Não é verdade? Então, eu acho que essa questão de convivência, ela vale muito da parte de cada parte individualmente. O pai e a mãe que querem conviver, a menos que exista uma relação de alienação parental efetiva no meio dessa rotina, consegue conviver com seu filho. Apesar de toda a separação, distância física, mas eu acho que quando existe a intenção e a vontade de convívio, ele consegue acontecer.
Mesmo a criança pequenininha, que às vezes precisa ter a compreensão do outro também, né? A criança pequenininha que ainda não entende muito bem, mamãe ou papai que estão com a guarda da criança, pega o celular, coloca 10 minutinhos que seja, todo dia, dia sim, dia não. Coloca, olha, vamos falar com o papai. Papai, olha aqui, tá brincando. Olha a brincadeira de bola. Olha, o papai tá aqui com você. Ou então a mamãe tá aqui com você. Filho ou filha, olha aqui a mamãe no telefone, né? Mamãe, fala um pouquinho aqui com o neném. Fala aqui um pouquinho. Aí, ouvir a voz, sentir a presença, isso daí nutre todo o desenvolvimento depois, porque quando essa criança piquitica ainda, que não está aparentemente interagindo, ela crescer, essa criança ela vai ter a constância, ela vai sentir aquele pai ou aquela mãe presente na vida dele, ou na vida dela. Você já parou de pensar dessa forma? Né? Só que a gente precisa ter a colaboração de ambos os genitores, pensando que aquilo ali é uma coisa que é para o melhor interesse da criança. Então, voltando à parte do morar fora, morar longe, se seu filho for muito pequeno, ou se seu filho for maiorzinho, ou se seu filho for adolescente, aborrecente, né, que a gente fala, tá na hora de falar com seu pai, pega o telefone, mas não vou deixar mexer no computador. Se não falar com seu pai agora, não vou deixar mexer no computador. E vice-versa, se não falar com sua mãe agora, eu não vou deixar mexer no computador. Eu vou desligar sua televisão, eu vou tomar seu tablet. E vai assim mesmo, porque é importante para essa criança e para esse adolescente. Isso depende muito de nós, adultos, termos a maturidade de enxergar o melhor interesse da criança e fazer com que isso aconteça. E nosso maior objetivo é a gente criar adultos, né? Adultos bons, adultos equilibrados, adultos sem trauma, adultos sem culpa, né? Ó, pensa nisso, hein, galera? A gente também, eu anotei aqui uma outra pergunta também, que fazem muito assim, qualquer mudança pode ser considerada alienação parental? Porque assim, tem muito pai e mãe que quando sabe da decisão do outro, ameaça o outro dizendo que o outro não vai levar o filho de forma alguma, porque nenhum juiz vai autorizar, porque aquilo ali é uma alienação parental. A gente já fala mais do mesmo, né? É importante a gente dizer que a mudança de município não configura por si só alienação parental, tá? Para ver alienação parental precisa ficar comprovado que não houve motivo para essa mudança. Ou que era um motivo fútil, ou que era um motivo, né, que realmente não caracterizava uma necessidade de alteração. Ademais, deve ficar sempre demonstrado o impedimento de convivência do genitor ou da genitora com a criança naquele momento. Assim, quando a gente tem assim, análise quanto a isso, a gente precisa olhar muito de acordo com o caso concreto, porque cada família, cada núcleo familiar é uma coisa, assim, é um planeta. Se eu pegar aqui, eu acho que 10 ações com a mesma causa de pedido, o mesmo pedido, e for analisar cada uma delas, todas elas vão ser diferentes. A gente não tem núcleos familiares idênticos. A gente tem costumes, manias, formas diferentes de gerir, de agir, tem rotinas diferentes. Então, por isso que é impossível a gente construir demandas familiares, processuais, olhando como padrão. Porque cada caso é um caso diferente. Isso daí precisa ser respeitado também, tá? Então, a gente tem que... Esse daqui que a gente tá falando é uma análise no geral, mas a gente sempre tem que olhar de acordo com o caso concreto. Então, talvez a gente está falando sobre tanta coisa, né? Pode ser que vocês se remetam a alguma coisa que está sendo falada que fala assim, poxa, isso daí encaixa no meu caso. Não necessariamente tudo que a gente está falando aqui vai encaixar no seu caso especificamente, mas pode ser que uma grande maioria se encaixe, que um pedacinho pequenininho se encaixe, mas sempre tem alguma coisa que termina, né, aproveitando no meio dessa relação. Então façam vocês mesmos, enquanto vocês não estão com advogado, ou quem já estiver com advogado, né, faz essa auto-reflexão, porque às vezes as coisas podem ser alteradas e mudadas, tá bom? Então a gente tem também aí, deixa eu ver mais aqui, eu anotei aqui uma outra pergunta falando sobre, eu tenho uma guarda unilateral, eu posso mudar sem autorização, mesmo tendo guarda unilateral?
Vocês vão vendo que é tudo um pouquinho mais do mesmo, né? Um pouquinho mais do que a gente já falou, só que a gente fala de uma maneira mais específica, né? Então, quando você tem uma guarda unilateral, a autorização tem que ser solicitada mesmo que ela exista, que não haja uma guarda compartilhada, porque a gente está falando de um afastamento. Isso daí a gente volta àquela questão de que guarda não tem nada a ver com convivência. Guarda unilateral compartilhada é uma coisa, a convivência é outra. A guarda é obrigação dos pais perante as crianças. A convivência é um direito da criança perante os pais. Tá? Então, a gente já remete até a uma outra pergunta, um outro questionamento que é muito presente aqui. Quando vem as mães ou os pais aqui falando, eu já entendo o que é que eles querem dizer, que não querem dizer aquilo. Assim, doutor, eu quero a guarda unilateral, eu não vou ficar sem meu filho. Você já deve ter ouvido aí alguém falar sobre isso. Eu quero a guarda unilateral porque eu não quero ficar sem meu filho. Na verdade, é o medo de perda do filho, né? O medo da perda não é da guarda unilateral compartilhada. É medo de deixar de ser o guardião do filho. Você ser a guarda, por exemplo, eu ser a guardiã do meu filho não significa que eu não possa ter uma guarda compartilhada com o pai do meu filho. O que diferencia é que, como o lar de referência do meu filho está comigo, na minha casa, então eu termino sendo a responsável por aquela criança enquanto ele está ali. Na maioria do tempo, normalmente, né? Então eu passo a ser a guardiã daquela criança, que tem um lar de referência sob a minha guarda, tá? Mas a guarda é compartilhada com o papai, ou, no meu caso, né, que eu tô falando, né, com o papai, ou então aquela guarda está sendo compartilhada com a mamãe. E todos os efeitos da guarda compartilhada, ela termina sendo aplicada. Eles terminam sendo aplicados, né? Então, assim, isso não tem nada a ver com a convivência. Então, mesmo quando você tem uma guarda unilateral, você precisa informar para o outro genitor sobre a sua intenção de alteração de domicílio ou sobre tudo que a gente já falou, né? A justificativa, o melhor interesse, o que isso daí seria bom para a criança e o adolescente, etc. Tá bom? A autorização ela precisa ser solicitada, então, mesmo que haja uma guarda unilateral. Então, o fato de você possuir a guarda unilateral não te dá o direito de efetivar mudanças sem comunicar. De forma expressa. Esquece esse negócio de áudio, gente, pelo amor de Deus. Manda por escrito. Deixa a pessoa ler e reler 50 mil vezes, tá bom? Além disso, caso o genitor não autorize, é prudente que faça-se um requerimento de via judicial, né? Uma autorização judicial. Então procura um advogado, faz um pedido liminar, um pedido de urgência, né? Um cautelar, alguma medida que realmente vá ser mais efetiva aí pro teu caso. Mas se preserve contra a questão da alienação, porque vocês estão vendo que é um limite muito tênue entre o direito e a obrigação, né? Entre o que é abuso e o que é realmente um direito, tá bom? É muito importante que vocês não esqueçam jamais que existe ex-mulher, existe ex-marido, mas a gente não tem ex-filho, né? Então, o mais importante dentro dessas relações, sem dúvida nenhuma, é estabelecer uma relação respeitosa com o pai ou com a mãe do teu filho. Evite brigas sem fundamento, picuinha, mimimice, sabe? Coisas querendo atingir o outro. Acho que o processo de divórcio já é uma coisa tão tumultuada na cabeça de vocês, já é tão estressante tudo isso, que por que não levar as coisas com um pouquinho mais de leveza? Então, por isso que é importantíssimo vocês procurem um advogado que seja familiarista, que seja da confiança de vocês e confiem nesse profissional. Ajudem o profissional também, não procurem briga à toa, não utiliza filho como objeto de manobra, não usa, atrasou a pensão, vai reclamar da pensão lá no processo de pensão, execução de pensão e etc. Não usa a falta de pagamento de pensão com afastamento, tá? Com eventual afastamento. Sejam maduros no processo de divórcio. Se preservem, se cuidem, tá? E a dor de vocês é uma dor respeitável, que merece respeito.
a dor de ambos, né? E não necessariamente, mas eu não tô sofrendo, por que é que você tá falando aí de dor? Por mim, foi um alívio expurgar aquela mala lá da minha vida, não é? Quantas vezes vocês não pensam, mas será que esse sentimento aí não é uma manifestação de que você tava, ufa, que alívio, né? Não mudou seu centro, sua normalidade. Então, quando a gente muda a normalidade, a gente termina ficando um pouco fora do nosso prumo, né? Então, tentem tratar todo esse processo de vocês de uma forma respeitosa, principalmente respeitando a realidade dos filhos de vocês que estão lá assistindo tudo e sem poder gerir nada, porque aquilo ali é coisa de adulto. Tá bom? Pensem nisso, é muito importante. Então, que fique claro que vocês são ambos pais, né? Ou os advogados que estão aqui assistindo, que a gente tem aí pais de uma criança ou de um adolescente e que eles não vão deixar de ser pais dessas crianças e que a gente tem que sempre olhar para elas, né? Tá? E para os adolescentes principalmente, apesar de eles já serem grandinhos e que aparentemente eles entendem, colocam aquele fone no ouvido, esquece do planeta, eles estão ali ó, pensando tudo, eles já assimilam tudo que está acontecendo em volta. Conversem demais com os filhos de vocês, conversem de uma forma madura. Os advogados incentivem a conversa dos pais com os filhos, sejam mais do que advogados, orientem, encaminhem para eventualmente para um psicólogo, façam a rede de apoio, tenham advogados familiaristas, tenham a rede de apoio de vocês, né? Rede de direcionamento de vocês, isso daí faz parte, tá? A gente tem também aí a questão, já para finalizar por conta do tempo, né? Que nunca se esqueçam que cabe a ambos os pais assegurarem o direito de convivência e visitação da criança com aquele genitor e aquela genitora, tá bom? Assim mesmo que quando efetuada a mudança, o genitor que se encontra na posse da criança não deve jamais impedir a convivência e a visitação do outro. Isso daí, caso aconteça, a gente pode incorrer num caso de alienação parental. Tá bom? Então eu espero que isso daí tenha ficado muito claro para vocês. Quem tiver dúvida, repito novamente, deixa a pergunta aqui embaixo, a gente vai respondendo. Se vocês não quiserem ficar à vontade de deixar a pergunta aí embaixo, coloca a pergunta no privado, a gente responde por aqui de uma forma, claro, sempre sem expor ninguém, né? Mas eu acredito que seja importante colocar as perguntas embaixo, porque sempre a sua pergunta pode ser a dúvida de alguém. Principalmente os advogados, né? Que são partes imparciais aí nessa história e não estão passando pelas dores, então consequentemente não se expõem quanto à história. Coloquem aqui apontamentos e colocações referentes ao tema, que eu acho que isso daí, o objetivo da gente sempre é esse, né? É de estar disseminando conhecimento, de estar passando um pouquinho aí de conhecimento para vocês. Eu espero de verdade que tenha acalmado algumas pessoas que vem procurando tirar dúvidas aí com a gente quanto a esse tema que às vezes assusta demais, né? Essa questão de mudança, separação, divórcio e tanta quebra no meio do caminho, né? Que esse vídeo tenha sido útil aí para vocês, tá bom? Então a gente se vê na próxima, deixo aí um grande abraço para todos e obrigada para quem conseguiu assistir aí até o final. Um abraço.